Irmãos, e nessa noite eu quero convidar o pastor Cirino Refosco, e eu quero também apresentar a irmã Regina, sua esposa, que já é conhecida da igreja, mas peço que ela fique de pé, por favor. Irmãos, eu quero que a igreja dê uma salva de palmas para esse casal. Não é? É um casal que nós aprendemos a amá-los, admirá-los, pela vida deles, acima de tudo pelo chamado ministerial, pelo chamado missionário, como Deus acendeu a chama no coração desse homem e dessa mulher, e que assim se encontraram, se casaram, né, apaixonados, graças a Deus. E o Senhor os trouxe, né, do sul do Brasil e sudeste para virem para a Paraíba, para o sertão paraibano, pela Junta de Missões Nacionais, e certamente vieram desbravar as missões ali no nosso sertão paraibano. E uma área extremamente difícil, ali do Vale do Piancó, em que o pastor Cirino incansavelmente, esse homem incansavelmente, porque eu sou testemunha da vida dele, da vida da sua esposa, dos seus filhos, Cirininho, né, acredito que deva estar assistindo a gente, de Rossana e também de Cíntia. Graças a Deus pela vida deles. Hoje Cirino está casado. Só tem Cirino casado, né, irmã? Cíntia casou também, coisa boa. E Rossana também, né? Mas separou-se. Tá. Enfim, graças a Deus. E hoje é vovô também, né? Vovô, vovó. 3 netos. Então, irmãos, é muito bom a gente ter pastor Cirino e irmã Regina aqui conosco. É uma honra para a nossa igreja, né? Não só por tê-los, mas também por receber um homem e uma mulher de Deus aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Então, convidamos, aceitamos, e para a gente é uma alegria muito grande tê-los aqui, sabendo dos compromissos que esse casal tem, e graças a Deus por isso que eles estão aqui. Estão de volta à Paraíba. Ele passou um bom tempo no Rio de Janeiro, na coordenação de outros trabalhos da Junta de Missões Nacionais, mas graças a Deus o Senhor o trouxe para cá novamente. Pastor Cirino, é uma honra tê-lo aqui, e que você possa compartilhar um pouquinho mais da sua vida conosco, né, do seu chamado, nesse dia tão importante para a nossa igreja, que estamos encerrando a campanha de missões, Acende uma Chama. E graças a Deus por isso, pelo espírito missionário que essa igreja tem, e que o Senhor continue nos abençoando, para que a gente possa ser ganhadores de almas para o Senhor. Amém, irmãos? Então vamos orar, pedir a Deus que o Senhor abençoe o pastor Cirino mais uma vez nessa noite. Santo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, meu Senhor, nós estamos aqui na Tua casa de oração. Estamos aqui com Teu servo, meu Deus, pastor Cirino, Teu filho. Meu Deus, muito obrigado ao Espírito de Deus por ter permitido ele vir para cá nessa noite. Meu Deus, mais uma vez usa ele com poder e autoridade, e que ele possa transmitir, Senhor, a palavra que o Senhor já colocou no seu coração para abençoar a Tua igreja nessa noite e a todos aqueles que nos escutam através, ó Deus, da transmissão desse culto nessa noite. Muito obrigado. Deus abençoe Teu filho e a sua esposa, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Evandir. E obrigado também a todos os irmãos. É sempre uma alegria, né, conhecer novos irmãos. Eu vim poucas vezes aqui em Tibiri, né? Moramos um período bom aqui em João Pessoa, mas sempre envolvido com a coordenação do trabalho missionário. É muita viagem pelo Nordeste, né? E nós completamos em dezembro do ano passado 23 anos de trabalho de coordenação. E em fevereiro, 37 anos de trabalho missionário. Já vamos para 38 anos daqui a pouco, daqui a alguns meses na frente. E ser missionário é sempre um privilégio muito grande, porque, na verdade, é a obediência a um chamado de Deus. Deus nos chamou, Deus nos fez nos encontrar num projeto missionário. Eu e Regina nos encontramos no primeiro projeto missionário chamado Transcatarinense, aqueles projetos Jesus Transforma, e depois viemos para o Vale do Piancó, sertão da Paraíba.
Eu sou de Santa Catarina, cidade de Concórdia, fica bem na divisa com o Rio Grande do Sul. Dá para ir a pé da minha casa para o Rio Grande do Sul, né? Só atravessar o Rio Uruguai, está resolvido. E Regina é de Niterói, no Rio de Janeiro. E, como disse, é um prazer, um privilégio muito grande trabalhar como missionários. Por quê? Primeiro, porque a gente vê os milagres de Deus. No campo missionário, a gente vê o que Deus faz. Então, quando vocês veem uma região como o Vale do Piancó sendo transformada pelo poder do Evangelho, aí você diz: Deus é bom, Deus é grande, porque ali era muito difícil, de idolatria, muita idolatria. Eu ainda peguei tempo de Frei Damião andando pelo Vale do Piancó, quando nós chegamos em 85, aquelas grandes procissões, né? E aquela afronta às igrejas evangélicas. Mas Vale do Piancó hoje é completamente diferente. Nós chegamos lá, haviam 3 igrejas. Piancó com 6 membros, templo fechado. Só tinha culto quando alguém ia de fora para fazer um culto. Itaporanga tinha sido organizada em dezembro de 84, no dia 2 de dezembro de 84, com 28 membros. E Conceição do Piancó tinha 18 membros. Então dava 52 crentes no Vale do Piancó. Tivemos o privilégio de revitalizar essas 3 igrejas. Plantamos mais 13, e que essas 13 plantaram mais 11. Hoje são 27 igrejas e congregações no Vale do Piancó. 19 cidades, com 27 igrejas. Então, Itaporanga tem 2 igrejas, Piancó já tem 2 igrejas, Serra Grande tem 2 igrejas. Hein? Pois é, tem 2 igrejas lá em Serra Grande. Então, temos hoje 5 igrejas em comunidades rurais. Chegamos também nesses povoados bem distantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um milagre de Deus. Pensar naquilo que aconteceu e como Deus abençoou aquela região tão violenta, tão pobre e tão avessa ao Evangelho, e hoje é uma recepção, uma alegria que eles recebem, né, o Evangelho, é algo simplesmente extraordinário. E é resultado daquilo que os irmãos fazem através dos missionários. O missionário vai, mas a igreja fica sustentando o trabalho. Então a igreja contribui financeiramente, a igreja ora, está aqui intercedendo, né? E os missionários estão lá na linha de frente, no campo. E Deus vai fazendo os milagres acontecerem. Então, é muita coisa que aconteceu, muita coisa mesmo. E em janeiro desse ano, nós deixamos a coordenação de missões nacionais. Então, não estamos mais viajando pelo Nordeste. A gente estava aqui do Ceará até a Bahia, né? Então, são 7 estados e ainda um pedacinho do Piauí. E resolvemos dar uma parada e agora estamos mais com plantação de igreja, treinamento de líderes, né, fazendo esse trabalho. Mas queremos agradecer de todo o nosso coração aos irmãos que sempre oraram e fizeram as campanhas missionárias, contribuíram, e com isso o trabalho vai desenvolvendo, né? Então, quem conheceu o Vale do Piancó há 37 anos atrás, vai mais reconhecer. É completamente diferente, prosperou, é uma região que o Evangelho levou progresso. Essa é a verdade. O Evangelho fez com que a região toda prosperasse. Por isso vale a pena levar o Evangelho. A gente tem que chegar em todos os lugares com a palavra de Deus, né? Aqui em João Pessoa estamos ajudando lá no João Agripino, organizamos a igreja do Jardim Esther, organizamos também a Videira, Mangabeira 8, temos uma congregação em Mangabeira 4 e mais uma congregação no Jardim Mangueira, né? Então, expandindo também o Evangelho aqui
levando a palavra de Deus, que é isso que importa. Meus irmãos, a igreja tem uma tarefa muito importante. É a igreja a voz profética neste mundo. Se a igreja não fizer, ninguém mais vai fazer. Então, sem dúvida, Deus conta com cada membro da igreja fazendo o trabalho. E missões têm sido bênção, e nós louvamos a Deus o privilégio que Ele tem nos dado de trabalhar com missões e estar acompanhado com igrejas como a primeira aqui de Tibiri 2 e tantas outras igrejas batistas do Brasil. Mas eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com os irmãos, pensar um pouco sobre a missão que Jesus nos deu. E eu quero pensar sobre isso. João, Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ver dos versos 19 a 21. Esse texto é um texto extraordinário. E é exatamente nesse texto que nós recebemos a missão de Jesus. Eu e você, todos nós, todos que foram salvos. E diz o seguinte o texto: ao cair da noite, seus discípulos dirigiram-se ao mar. Aliás, eu peguei aqui 16, desculpe. Peguei o texto errado aqui. Perdão. 20, de 19 a 21. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Que bênção! Nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. E agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos enviou da mesma forma que o Senhor foi enviado pelo Pai. Abençoa-nos nesta hora e nos ajude a entender que todos nós aqui, sem exceção, fomos feitos para uma missão e precisamos assumir esta missão diante de um mundo tão difícil, com tantos problemas, com tantas ideologias, com tantas dificuldades. Ó Deus, nos use como igreja do Senhor para continuar pregando o Teu Evangelho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, é extraordinário quando podemos pensar no desafio missionário. Eu me recuso em acreditar que Deus, no seu infinito amor, salvasse alguém para ficar sentado num banco, numa cadeira no templo. Eu creio que todas as pessoas salvas têm uma missão para cumprir neste mundo. Não é só chegar aqui, já é grande coisa chegar aqui, adorar a Deus, prestar a Deus culto, é algo grande, mas não é só isso. Nós temos uma missão para cumprir nesse mundo. Enquanto vivermos aqui, há muita coisa que precisa ser feita. E Jesus nos mostra isso, pela sua vida, a maneira como Ele viveu, como Ele andou pelas cidades, pelas vilas, pelas aldeias, pregando o Evangelho, curando pessoas enfermas, alimentando famintos, expulsando demônios, libertando as pessoas. E desta forma, Ele nos enviou para cumprirmos a nossa missão aqui. E uma das palavras de Jesus foi esta. Ele disse
algo interessante para nós. Deus trabalha até agora e eu trabalho também. Então nós temos um Deus que trabalha. Não é um Deus que está lá distante, sentado no trono, olhando, contemplando esse mundo, mas um Deus que trabalha, que sempre trabalhou, desde o início do mundo, um Deus que trabalhou, que fez um grande projeto para a salvação da humanidade. O Velho Testamento é um projeto de Deus para a salvação do mundo. E é no Velho Testamento que nós vemos o quanto Deus trabalhou para que Jesus Cristo pudesse chegar aqui, morrer na cruz, derramar o seu precioso sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Quanto Deus trabalhou com um povo, o povo de Israel, para que eles pudessem estar preparados, para trazerem ao mundo Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E é preciso que todos nós, todos que acreditamos em Deus, todos que cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, é preciso que nos juntemos a Deus se quisermos cumprir a nossa missão nesse mundo. Não há como cumprir a missão sozinho. Para cumprirmos a nossa missão, precisamos nos juntar a Deus, fazer uma parceria com Deus. Então, nós cumpriremos aquilo que Deus tem preparado e tem permitido para cada um de nós fazermos. Então, duas coisas precisamos entender. Primeiro, que existe uma missão individual. Do pastor, de cada membro da igreja, todos nós que um dia cremos no Evangelho, temos uma missão individual. É a parte específica da missão, Aquilo que só você pode fazer, aquilo que só eu posso fazer, ninguém vai fazer por você, ninguém vai fazer por mim. Existe uma missão particular que depende do nosso esforço, depende de cada um de nós para que ela seja cumprida. Então ninguém vai poder fazer isso. Isso é importante para nós. Segundo, existe uma missão coletiva. Mas se a igreja não cumprir a missão individual, como vai cumprir a coletiva? Porque, na verdade, a missão coletiva, a missão da igreja, é o resultado da missão de cada crente. A igreja faz o que cada membro da igreja faz. Então, isso é muito importante. É o todo, cada um cumprindo a sua parte. Então, esse todo é composto da missão de cada um de nós aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo. E nós sabemos que a soberana vontade de Deus, aquilo que Deus mais quer, aquilo que Deus mais deseja neste mundo, é que todas as pessoas o conheçam como o único Deus verdadeiro e conheçam a Jesus Cristo como Salvador. Essa é a vontade soberana de Deus. Ele quer que as pessoas o conheçam. Muita gente ainda vive na idolatria, na feitiçaria, vive longe, vive na incredulidade total, muita gente perdida, muita gente condenada ao inferno, e Deus está desejoso que todas essas pessoas tenham oportunidade de ouvir o Evangelho e acreditar nele como o único Deus verdadeiro e acreditar em Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Portanto, a salvação não é apenas tirar as pessoas do inferno, mas é também tirar o inferno de dentro das pessoas. Porque muita gente, e eu tenho ouvido constantemente, a minha vida é um inferno. E é mesmo, uma vida sem Deus é um inferno. Então as pessoas carregam o inferno dentro de si também, e isso precisa ser tirado. E eu digo que só o sangue de Cristo pode transformar a vida de uma pessoa.
e quem é competente para pregar esse evangelho somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão aqui neste mundo. Então, eu e você fomos feitos para uma missão. E lembrando esse texto bíblico, os discípulos estavam vivendo um momento difícil, porque Jesus Cristo, depois de exercer 3 anos e meio de ministério, ajudando tanta gente, foi preso, foi chicoteado, foi maltratado e foi crucificado. E agora os discípulos estavam assim temerosos com aquilo que poderia acontecer com a vida deles, porque assim como mataram Jesus, eles também poderiam ser mortos. Então se reuniram em um determinado lugar e estavam ali com as portas trancadas, com medo da repercussão de tudo aquilo que estava acontecendo, e Jesus entra naquele local e diz: paz seja com vocês. E eles ficaram felizes, porque Jesus foi no meio deles e disse: aqui, sou eu, não fiquem preocupados, eu estou aqui, estou vivo. Posso lembrar daquela expressão lá do livro de Apocalipse: eis que eu fui morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. E ele diz: olhem as minhas mãos, olhem o meu lado, eu estou aqui. E eles ficaram felizes, se alegraram, em ouvir aquelas palavras. E depois de ter mostrado as mãos e o lado, depois dos discípulos terem se alegrado, Jesus disse segunda vez: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Quer dizer, da mesma maneira que o Pai me enviou para vir aqui, para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, eu estou enviando vocês agora para continuar nesse ministério, nesse trabalho de buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Então ele nos delega aqui a sua missão. A missão de Jesus é salvar. Ele veio, morreu na cruz para salvar, mas a nossa missão é pregar esta salvação em todos os lugares, onde quer que estejamos. Viver isto, fazer disso um estilo de vida. A missão que o Pai deu a Jesus agora é nossa missão. Nenhuma organização governamental vai pregar evangelho. É mais difícil se opor à pregação. Não há nenhuma instituição capacitada para isso, senão a igreja do Senhor Jesus. Então, Deus espera que todos nós estejamos cumprindo a nossa missão para que milhões e milhões de pessoas sejam salvas, e o reino de Deus cresça, com vidas transformadas. Então a missão é nossa, a grande missão de buscar os pecadores, de ir atrás dos pecadores é nossa, e aí nós precisamos cumprir a nossa parte. Por isso as promessas de Deus, elas perpassam todo o Velho Testamento, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Nós vemos Jesus como aquele fio que corta todo o Velho Testamento, aquela linha, mostrando que é um projeto de Deus para que Jesus Cristo pudesse vir salvar as pessoas. Já em Gênesis capítulo 3, Jesus disse: da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Depois, em Gênesis 12, ele vai dizer: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Falando de Jesus, e aí todo o Velho Testamento vai falar de Jesus. E que coisa maravilhosa ver esses profetas anunciando, como Isaías: o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Ou então o 53, foi levado para o matadouro como cordeiro sem abrir a sua boca. Todas as profecias a respeito de Jesus se cumpriram, todas elas. Quando lemos o Velho Testamento,
temos que lembrar que ali está um projeto do grande Deus Altíssimo, poderoso, para salvar o mundo, e tudo se cumpriu com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra. E agora Jesus vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Continue fazendo esse trabalho. Continue levando essa mensagem. Então nós vemos as bênçãos de Deus aqui. Então, da mesma forma que Deus veio através dos profetas em busca das pessoas no Velho Testamento, e finalmente através de Jesus, Ele agora conta com a sua igreja. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E agora eu estou enviando vocês para continuar nesse trabalho. Então Deus faz conosco uma parceria, uma parceria. Nós temos o privilégio de sermos usados por Ele. Meus irmãos, se ser um ministro é um privilégio, se ser uma liderança política é um privilégio, imagine ser um porta-voz de Deus aqui neste mundo. E Ele conta conosco. Meus irmãos, eu creio que Deus, se quisesse, no seu poder, poderia fazer tudo sozinho. E Ele também poderia convocar as miríades de anjos para pregar o Evangelho aos homens. Poderia, mas Ele não quis. Ele quis contar com os seres humanos. Ele quis contar conosco, Então, assim, cada um tem uma missão para cumprir. Cada discípulo precisa estar fazendo novos discípulos. Então nós fomos salvos para adorá-lo como o único Deus verdadeiro, mas também para fazermos novos discípulos. Não há como separar a adoração da missão. Uma pessoa que diz: não, eu vou adorar a Deus, mas não tem como separar a adoração da missão. Adora a Deus quem cumpre a missão. A verdadeira adoração é daquele que cumpre a missão. Então, são coisas juntas aqui. E Deus conta conosco. Então, a melhor forma para cumprir a missão é o engajamento na comunicação do Evangelho. É o que vocês estão fazendo com as campanhas missionárias, plantando novas igrejas, levando o Evangelho para as fazendas. É isso. Então, a melhor forma de cumprir a missão é esse engajamento na comunicação do Evangelho. Falar do Evangelho. Agora a pesquisa diz assim, que quanto mais antigos na fé nós somos, mais nos esquecemos de como é viver sem Jesus. E a gente não fala muito. Um novo crente, quando se converte, ele tem muito mais ousadia, porque a semana passada, o mês passado, ele estava vivendo sem Jesus e era uma tragédia a vida dele. E de repente, ele agora está entusiasmado com o Evangelho. E quanto mais velho é o crente, mais ele esquece de como é viver uma vida sem Jesus. E aí não compartilha. Muita gente sem compartilhar o Evangelho. E acabamos não falando do Evangelho. A nossa missão é eterna e ela traz significado à nossa vida. Vamos ver o que Paulo diz sobre isso. Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra o ministério, a missão que eu recebi do Senhor Jesus. Qual a missão? Testemunhar do Evangelho. É o que ele está colocando. Então, a sua missão, a minha missão, vai fazer a diferença na nossa vida. E quando nós deixamos de cumprir a nossa missão,
a vida fica muito sem sentido. Às vezes o crente fica se perguntando qual o sentido da vida. Se ele não está cumprindo a missão, fica tudo muito monótono, muito cansativo. Mas se ele está cumprindo a missão, ele está cada dia mais entusiasmado, cada dia querendo fazer mais, porque a sua vida está abençoando outras vidas. Através do seu testemunho, pessoas estão chegando à eternidade, estão recebendo a vida eterna. Quando você falha na sua missão, você desperdiça a vida que Deus lhe deu. Existem pessoas que dependem de mim e de você. Existem pessoas que só irão para o céu se eu e você cumprirmos a missão. Sabiam disso? Olha que responsabilidade. Se nós não chegarmos lá, pode morrer sem Cristo. Então, depende de nós. Há pessoas também que, graças a Deus, vão para o céu por intermédio de nós, porque estamos cumprindo a missão. Então, não pregamos o Evangelho só porque gostamos de pregar. Porque não é fácil pregar Evangelho. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós somos rejeitados, o Evangelho é rejeitado. As pessoas têm rejeitado Deus, rejeitado Jesus, rejeitado o Evangelho, rejeitado quem prega o Evangelho. Então, toda pessoa que se dispõe a pregar o Evangelho será rejeitada. E algumas vezes ridicularizadas, maltratadas, e em alguns países mortas, martirizadas, decapitadas, por causa do Evangelho. Porque esse Evangelho faz a diferença. Mas nós não pregamos assim porque gostamos, nós pregamos porque é a nossa missão. Nós temos uma missão a cumprir, então nós precisamos pregar o Evangelho. Agora, como que nós vamos cumprir a nossa missão? Eu vou dar aqui algumas sugestões. Primeiro, seu testemunho pessoal. Olha como isso é importante. Quando você conta a sua história para alguém, quando você conta a sua história, você está criando uma ponte entre Jesus e aquela pessoa. E quando você diz o que Jesus fez na sua vida, naturalmente o coração da outra pessoa começa a se abrir para Jesus entrar. Então nós cumprimos a nossa missão através do testemunho pessoal. Então, testemunhar da graça de Deus é algo extraordinário. Dizer daquilo que Deus tem feito na minha vida é extraordinário. As pessoas ficam assim, ouvindo. Algumas nem acreditam que isso é possível. Não é falar de religião, porque não adianta falar de religião. Você tem que falar de vida, do que Cristo fez na sua vida. E quando falamos de religião aí, as pessoas têm uma aversão à religião. Então, a gente precisa ir muito além do sistema religioso. É compartilhar a nossa vida com as pessoas que nós conhecemos. Nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de colégio, de faculdade. Nessa vivência, compartilhar com as pessoas o que Deus fez na nossa vida. É compartilhar o que Jesus fez por mim. Então é a primeira sugestão. Segundo, as suas lições de vida. Como tem sido a sua vida com Deus? O que você tem aprendido com Deus diariamente? Que tem a pessoa que se converteu, teve uma experiência de transformação, um novo nascimento, mas depois nunca mais teve experiência nenhuma com Deus. Aí vai para a igreja, mas não tem mais experiência com Deus. Então não tem como compartilhar nada. Nós compartilhamos aquilo que vivemos. Então, as suas lições de vida.
Então, pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Pessoas que têm vivência com Deus têm muito para contar aos outros. Quantas orações respondidas, quantos milagres acontecidos na nossa vida, quantas bênçãos recebemos de Deus. Se nós temos vivência com Deus, nós temos o que compartilhar, o que dizer para as pessoas. Pessoas religiosas são normalmente vazias, frias. Pessoa que não lê Bíblia, que não ora, que só é religioso, é vazio, é frio, não tem nada para dizer a ninguém. Não tem uma vida que atrai os outros. Então precisamos compartilhar essas lições. Terceira sugestão, suas paixões, a sua paixão a Deus, ao Evangelho, a Jesus Cristo. Você ama a Deus mesmo? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos ter esse amor a Deus. Às vezes, com o tempo de vida, de igreja, começamos a perder esse amor. Perdemos. Jesus chegou a dizer lá em Apocalipse, em uma das cartas às igrejas da Ásia: perdestes o teu primeiro amor, torna para o teu primeiro amor. Levanta, lembra-te de onde você caiu. Você não me ama mais como me amava antigamente. Você perdeu o amor por mim. Você precisa me amar como me amava no princípio. E é verdade. Às vezes perdemos essa paixão, não amamos a Deus como nós amávamos no início da nossa vida cristã, quando nos convertemos. E nós precisamos ser apaixonados por Deus. Deus precisa fazer os nossos olhos brilhar. Quando falamos de Jesus, é parte da nossa vida. Então, nós precisamos ser apaixonados por Deus e pelo Evangelho, amando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Quer dizer, com todo o nosso ser, está colocando aqui. Isso é extraordinário. Então, isso nos ajuda a compartilhar o Evangelho. Isso é algo glorioso. Quando eu amo a Deus, eu invisto em projetos, eu ajudo a igreja a ir, fazer trabalho, alcançar pessoas. Estou preocupado com as pessoas que vivem à nossa volta. Há muita coisa que fazer nesse mundo sofrido. E nós precisamos fazê-lo. As pessoas estão cansadas, desiludidas, vazias, sem rumo, sem direção, não sabem o que fazer da vida. Um monte de gente tirando a sua própria vida, desde crianças até pessoas de terceira idade, porque não tem mais, não encontram mais sentido na vida. E o Evangelho dá sentido à vida. Então nós precisamos viver esse Evangelho para poder compartilhar com as pessoas. E quarta sugestão é expressando o amor de Jesus para todas as pessoas. Devemos aprender a amar os perdidos da mesma forma que Jesus ama. Às vezes a gente passa pelas pessoas e é como se não fosse ninguém. Jesus não passava pelas pessoas sem notá-las.
Podia ser o mendigo, poderia ser o cego, poderia ser a prostituta, quem fosse, Jesus passava e ele via as pessoas, porque ele amava gente, amava pessoas. E nós precisamos amar pessoas. Não permita que o seu amor pelas pessoas desapareça. Nós não conseguimos cumprir nossa missão se não amarmos as pessoas da mesma maneira que Jesus ama. Então, uma igreja que não testemunha da graça de Deus está demonstrando que não ama as pessoas. Mas quando ela ama, ela está testemunhando da graça de Deus. E aí eu quero encerrar essa nossa meditação pensando em algumas mudanças que devem acontecer na nossa vida para cumprirmos de fato a missão, para sermos cristãos autênticos. Primeiro, troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. Pare de pensar só em você e comece a pensar nos outros. Porque uma pessoa que só pensa em si, ela não vê mais ninguém. Não tem como cumprir a missão. Então, às vezes, nós estamos muito envolvidos só conosco mesmo, só os nossos problemas, só as nossas dificuldades, e nós não olhamos, não vemos mais ninguém em volta. Olha o que Paulo disse, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versos 4 e 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Para de ser egoísta. Vamos pensar nas pessoas, vamos fazer tudo o que pudermos para abençoar a vida das pessoas. E não precisamos ir longe, não. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Às vezes a pessoa é crente em casa, mas só pensa em si, não pensa nos outros. E o pai, e a mãe, e os irmãos, e a avó, e o avô, e os tios, e os primos. Não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. As pessoas precisam de salvação. As pessoas precisam de vida eterna. E Jesus nos enviou para cumprir a missão de buscar e salvar estas pessoas que se encontram perdidas. Então precisamos nos preocupar, principalmente com o estado espiritual destas pessoas, a forma como estão vivendo. Não seja indiferente ao sofrimento das pessoas, ao estado espiritual que essas pessoas vivem. Não feche os olhos, por amor de Deus, por amor a Deus, não feche os seus olhos. Veja a miséria espiritual que a maioria das pessoas estão vivendo, condenadas ao inferno. E aí? Precisamos cumprir a nossa missão. Essa é a razão de Jesus chamar aquele grupo e dizer, olha, assim como o Pai me enviou, eu agora estou enviando vocês. É a mesma missão. É a mesma missão. Segunda coisa, amplie o seu pensamento do local para o global. Porque às vezes nós só pensamos aqui. A gente tem que pensar na Paraíba toda, no Brasil todo e no mundo todo. Olha só, a ampliação aqui da visão missionária. Vamos fazer missão só aqui? Não, nós vamos fazer missões em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Temos que ampliar. Colossenses 1,6. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus
em toda a sua verdade. Ele está elogiando aqui os colossenses, porque desde o dia que aqueles irmãos em Colossos ouviram da graça de Deus, estavam agora levando esse evangelho para os outros lugares, fazendo com que a palavra chegasse em todos os lugares. Salmo capítulo 2, verso 8 diz: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Deus deseja que todos os habitantes da terra conheçam o seu evangelho. Então precisamos pensar longe, ampliar o nosso pensamento para um pensamento global. Onde tiver gente, o evangelho precisa chegar. Terceiro, substitua o imediatismo pela eternidade. E olha que nós estamos ficando cada dia mais imediatistas. Antigamente a gente orava 25 anos, para alguém se converter, e orava. Hoje, se não se converter no outro dia, a pessoa já deixa de orar. Já quer que se converta bem rápido, porque nós somos muito imediatistas. Esse negócio de celular, internet, então, nem se fala. É tudo rápido, é instantâneo. É o que acontece no Japão, eu já sei aqui, e nós estamos ficando assim muito imediatistas e esquecendo da eternidade. Cuidado com isso. Olha o que disse o apóstolo, aliás, Jesus falou aqui, Lucas capítulo 16, verso 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Use tudo o que Deus lhe dá, use tudo, a sua capacidade, a sua inteligência, seu dinheiro, o que Deus tem colocado nas suas mãos, use para salvar gente. Faça tudo o que puder fazer, porque esses amigos vão receber você nas moradas eternas, como disse Jesus. Já pensou você chegando nas moradas eternas e as pessoas vindo ao seu encontro? Obrigado, meu irmão, porque você falou de Jesus para mim. Estou aqui porque você foi na minha casa aquele dia. Estou aqui porque lá no trabalho você compartilhou aquela palavra. Já pensou? Que emoção! Que coisa linda! E Paulo, 2 Coríntios 4,18 diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mostrando a importância de pensar na eternidade. E mais uma coisa, já chegando ao final, busque solução ao invés de dar explicação. O que é isto? Vou ler um texto, Jeremias capítulo 1, versos 7 e 8, porque Jeremias tentou explicar a Deus alguma coisa, Então, olha a palavra de Deus aqui para ele. O Senhor, porém, me disse, Jeremias, não diga que é muito jovem, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. É exatamente a missão que Jeremias recebeu. Ele tentou dar desculpas que era muito novo, muito jovem, que não tinha condições de fazê-lo. E Deus disse: não diga isso, que você é muito jovem. Vai, diga o que eu colocar na sua boca. Tudo o que eu ordenar a você, diga. Não tenha medo de ninguém, porque eu estarei contigo para protegê-lo, diz o Senhor. Pronto. E é exatamente nessa força que Jesus está dizendo: eu estou enviando a vocês. De repente, cada um aqui tem uma desculpa. Eu sou muito jovem, o outro vai dizer eu sou muito velho, o outro vai dizer eu não sei falar, o outro vai, cada um. E Deus está dizendo: vá e fala o que eu disser para você falar.
O que ordenar a você, diga: cumpra a sua missão e eu estarei com você para proteger você. Coisa linda. Então, meus irmãos, estamos aqui diante de um grande desafio. Entender que não estamos aqui por acaso. Você não está aqui hoje à noite por acaso e nem é membro desta igreja por acaso. Deus ama você. Deus alcançou você. E Deus deu uma missão para você. Então nós estamos aqui porque Deus assim quis. Ele ama cada pessoa nesse mundo e Ele deseja a salvação de cada pecador. Como prova desse amor, Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nossos pecados. É o Deus encarnado que se deu por nós e que nos deu essa linda missão: compartilhar o Evangelho, compartilhar as boas novas de salvação com todas as pessoas de nossa geração. Se queremos um mundo melhor, esse mundo precisa conhecer Jesus. Quanto menos conhecer, mais difícil vai ser viver aqui. Então, nossa vida só terá sentido como salvos se cumprirmos a nossa missão, testemunhando do Evangelho da graça de Deus àqueles que se encontram distantes do Pai Celestial. Cada pessoa neste mundo, assim como o filho pródigo, precisa se arrepender e voltar para a casa paterna. E a Bíblia ainda diz que haverá festa no céu por cada pecador que se arrepender. Então, quando você prega, alguém se arrepende, ainda tem festa no céu. Festa no céu. Então, meus irmãos, que possamos entender. Essa é uma palavra bíblica, vinda de Deus. Nós temos uma missão, fomos feitos para uma missão, e nós só vamos encontrar sentido na nossa vida se nós cumprirmos esta missão. Não. Então, vamos nos esforçar, com a certeza de que o Espírito Santo de Deus vai nos usar onde quer que estivermos. Ele vai colocar palavras na nossa boca e vai nos proteger. Não precisamos ter medo de coisa alguma, que Ele está conosco. O próprio Jesus disse: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Amém. Então você pensa aqui, que não sou só eu que tenho uma missão. Hoje à noite a consciência é que todos aqui têm uma missão para cumprir. Todos têm uma missão para cumprir. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um motivo de muita alegria podermos nessa noite adorarmos nosso Deus, desta forma a qual o Senhor tem falado aos nossos corações, nos incomodando e nos impulsionando a cumprir a sua obra, fazer a missão a qual Ele designou para a igreja, né? Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Cirino, que prontamente se dispôs a vir aqui trazer uma palavra da parte de Deus, a qual nos inspira e nos mostra o quanto o campo é vasto, o quanto o campo é grande, o quanto existe pessoas que necessitam ouvir deste amor. E quão experiência o Senhor tem dado a este homem. Então, que você, assim como eu, nessa noite possa sair daqui mais convicto desta missão, mais convicto da responsabilidade que temos, porque um dia o Senhor nos resgatou e nos comissionou para resgatar outras vidas através da pregação da sua palavra, né? Então, que Deus nos abençoe. Queremos agradecer a Deus pela vida da igreja, por todo o empenho durante esses 30 dias que estivemos aqui promovendo missões. E assim como
a promotora irmã Juliana falou, né? A missão ela não acaba hoje, né? Missões não acabam de forma nenhuma. Nós estamos fazendo nesta noite um culto de gratidão a Deus por esses dias que aqui estivemos ministrando, mas a missão ela não acaba. A missão ela só acabará para mim e para você um dia que descermos à sepultura. Mas precisamos pregar o Evangelho. E como é do conhecimento de todos os irmãos, estamos com a congregação no Plano de Vida, estamos com a congregação lá em Pacatuba, e ambas estão pregando o Evangelho. Ambas estão levando o amor de Cristo às famílias, aos corações necessitados. E queremos convidar você a participar dessa obra, a se envolver, a dedicar a sua vida, não apenas a sua oferta de forma nenhuma, mas a sua vida por completa, a sua vida como forma de gratidão a Deus, apresentando ao Senhor com toda a sua consciência e coração e o seu amor por outras vidas. Nós estamos iniciando no Plano de Vida, vamos fazer 2 meses ainda, mas grandes coisas o Senhor tem feito naquele local. Em Pacatuba já são mais de 20 anos que estamos lá. Temos o desafio de amadurecer aquele povo, de alcançar outras vidas para que aquela igreja ela possa caminhar com seus próprios pés firmes e fortes na presença do Senhor. Então, irmãos, em nome de Jesus, continuemos de mãos dadas, fazendo esta obra, nos alimentando e nos alegrando na presença do Senhor. Amém? Quero convidar minha esposa, nós vamos entregar uma lembrança ao pastor Cirino. Graças a Deus pela sua vida. A sua vida juntamente com a sua esposa nos inspira, nos ensina o quanto vale a pena servir a esse Deus, quanto vale a pena dedicarmos a nossa vida, porque pelo que o Senhor fala, pelo que o Senhor transmite, é tanta segurança e alegria, que assim como Paulo diz, né? O que de mais valioso eu tenho não é meu, é do Senhor. Então, receba em nome de Jesus, em nome da igreja, em nome da coordenação da Evangelismo e Missões, que Deus ele continue cuidando da sua vida e sua família, em nome de Jesus. Obrigado. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé nesse momento. Eu não sei o quanto Deus falou ao seu coração nesses dias. Quando nós iniciamos essa campanha, nós dizemos que esta campanha ela não era como objetivo principal alcançar fundo financeiro. O objetivo principal dessa campanha é alcançar o coração da igreja do Senhor. É alcançar o seu coração. Porque a Bíblia diz que nós devemos ofertar com amor. E Deus, Ele se agrada daqueles que ofertam com amor. Então por isso que nós dizemos que não é a sua oferta. E que também ofertar, ela não é uma parte da missão, ela é a missão. Mas o objetivo principal não nosso, mas o do nosso Deus é se revelar para você de forma a que você se empenhe integralmente nesta missão, queira se envolver, se dedicar à obra, se dedicar à pregação do Evangelho. O que Deus quer de mim e de você verdadeiramente é que nós se levantemos nos nossos lugares, que testemunhamos aquilo que Cristo fez em nossas vidas. E eu tenho certeza que muitas e grandes coisas Ele tem feito na sua vida. E o mundo aí fora precisa ouvir isso. Precisa ouvir que Jesus Cristo, Ele tem um poder para transformar, para salvar, para libertar, para restaurar, para dar vida e vida em abundância. E está em minhas e nas suas mãos esta responsabilidade. E eu oro ao Senhor para que a igreja do Senhor ela entenda esta responsabilidade e queira vivê-la com amor, com alegria,
com amor, com alegria, ao ponto de entregar a sua vida por completo, confiada nesse Deus. Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Deus, nós estamos em Tua casa e diante do Teu altar e em Tua presença. E queremos, Deus, render graças a Ti, porque um dia nós estávamos lá, no lamaçal do pecado, nas algemas do pecado, Senhor, presos, sem nenhuma perspectiva do que era, Deus, ou qual era o verdadeiro sentido da vida. E o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos salvou, nos regenerou, nos purificou e nos deu uma nova vida. E por isso que aqui estamos nessa noite. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu nova vida, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Nós não temos palavra para demonstrar nossa gratidão a Ti, Deus maravilhoso, pelo tão grande sacrifício do Teu Filho naquela cruz, por ter moído a sua carne, por ter derramado o Seu sangue, para nos libertar e nos purificar. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos que esta ação do Teu Filho, ela a cada dia seja o motivo de acordarmos e de vivermos e de sermos alegres e dispostos a testemunhar do Teu amor, de dizer para o mundo que Jesus Cristo de Nazaré nos libertou, transformou as nossas vidas e nos deu paz, nos deu uma nova vida. Deus, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida de cada família que aqui está nessa noite, de forma tal que elas possam a cada dia buscar conhecer mais e mais o Senhor através das Tuas Escrituras, possam conhecer mais e mais a missão a qual o Senhor designou a Tua igreja, e este conhecimento, Deus, seja a base para impulsionarmos a anunciar o Teu Evangelho. Muito obrigado, Deus, por nos proporcionar esses dias os quais trabalhamos missões em nossa igreja, por todos os preleitores, ó Deus, que aqui estiveram, por todos os momentos de promoções que aqui foram feitas, pelos eventos, assim como a feira missionária. Muito obrigado por toda essa instrumentalidade do qual o Senhor tem dado à Tua igreja, que possamos continuar usando-a para a glória do Teu santo nome. Agora, Deus maravilhoso, nós Te pedimos, nos dá uma semana de paz em Tua presença, uma semana a qual, Deus amado, nós possamos a partir de amanhã levantarmos revigorados, confiantes na vitória que há em Cristo Jesus. Sabemos que obstáculos virão, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. Cuida do Teu povo, Senhor, das nossas saúdes, dos nossos trabalhos, das nossas famílias, para que, Deus amado, nós a cada dia possamos estar em Tua presença. Muito obrigado, Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra de todo o mal. Esta é nossa oração em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a vida desta igreja, sobre a vida do povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fale com o seu irmão que está ao lado. Abraço e o abençoe em nome de Jesus.